A vida não tá fácil pra gente, vocês sabem disso. Pagar as contas, então, tem sido um desafio pra muita gente. Falamos há pouco aí do endividamento dos brasileiros. Mas se você está nessa situação, juntando moedinha, saiba que você não está sozinho. Todo mundo aqui sofre para pagar as contas no final do mês. Não tem jeito. Basta se organizar. O número de inadimplentes no Brasil cresceu mais de 8% em comparação ao ano passado. Quero falar de economia, quero trazer aí sugestões. E para entender melhor esse assunto, Cris Otaviano, ela está conosco para falar, né, Cris? Para entender, né, essa realidade e até como saber sair também desse sufoco. Tá difícil pagar as contas no final do mês, né, Cris? Seja bem-vinda. Boa tarde, amiga. Bora trocar umas figurinhas, né, Rafa? Boa tarde para você, viu? Boa tarde para quem está com a gente aqui no Balanço Geral. Pois é, esse dado aí que você tá trazendo é da Confederação de Dirigentes Lojistas. A Kelly citou esse dado aqui agora há pouco, um crescimento de quase 9% em relação às pessoas que não estão conseguindo arcar com algum tipo de crédito que ela tomou. Seja esse crédito aí um financiamento no banco, ou seja, por exemplo, a despesa com alguma empresa que você financiou alguma coisa, como por exemplo no comércio, sei lá, se financiou a geladeira, um fogão. Essas pessoas não estão conseguindo cumprir com esses compromissos. Quero marcar aqui, antes da gente começar essa conversa a respeito do dado de inadimplentes, que tem dívida boa e tem dívida ruim. A dívida boa é aquela que você compra, por exemplo, sei lá, vou comprar uma máquina de costura porque eu vou costurar para fora. Essa máquina de costura, ela vai me dar renda. Então, essa é uma dívida boa, porque eu vou estar pagando a parcela dessa dívida, porém, ela vai estar me gerando uma renda. Não é dessa dívida que a gente quer falar agora. Essa é uma dívida que ela tem um futuro positivo. A dívida que a gente quer falar agora é aquela dívida que entra no nosso orçamento e a gente começa a não conseguir bancar essa dívida e ela não está gerando uma renda para mim. Acontece nesses exemplos que eu dei. Quero comprar um forno de micro-ondas ou em situações mais críticas, eu vou no supermercado e pago para daqui 30 dias cumprir essa compra de mercado. Só que acontece que daqui 30 dias eu tenho que fazer a compra do mês de novo. E aí eu já tenho a despesa desse mês. E aí eu entro naquela roda negativa ou naquele ciclo vicioso e é esse o ponto que a gente quer chegar agora. A gente teve um crescimento no último mês, no mês de julho, e tem um dado ainda mais alarmante, viu, Rafinha? A gente nos últimos 8 anos tem o pior mês de julho em relação à situação de inadimplência dos brasileiros, de acordo com esse levantamento da Câmara de Dirigentes Lojistas e também do SPC. E aí, o que a gente olha num momento como esse, Rafinha? A organização financeira. Quer saber agora, Rafa, como é que a gente faz para poder organizar toda essa situação que a gente chegou quando está no vermelho? Porque muita gente vai perguntar aqui, né, Rafa, vai comentar assim com a gente, poxa vida, eu tenho que renegociar as minhas dívidas, mas já não sobra nada no meu salário. Então, a primeira coisa que eu tenho que dizer para você é, o único jeito de sair dessa roda financeira negativa é você sendo muito organizado. Você tem que colocar ali na ponta do lápis, tintim por tintim, tudo que você gasta, onde que dá para enxugar mais um pouquinho, e isso tem que ser um trabalho em conjunto com a família inteira. Você não vai conseguir fazer sozinho, porque as despesas costumam ser da família inteira, né? Então todo mundo tem que contribuir. Aí você vai dizer pra mim, puxa vida, mas eu já enxuguei todos os gastos, não tem mais de onde tirar. Aí, Rafa, tem só uma saída e não tem outra. Para sair desse círculo negativo, você precisa criar outras fontes de renda. Que seja você fazer um bolo para fora, que seja você fazer um docinho para fora, que seja você oferecer um serviço de furar ali buraco, instalar um chuveiro na casa do seu vizinho, enfim. Você tem que criar fontes de renda para poder sair dessa ciranda negativa. Saindo dessa ciranda negativa e tendo um recurso a mais, o que você vai fazer? Você vai olhar para as dívidas que você tem e, primeira coisa, você vai ver quais que são mais caras. Essa aqui o juro é muito mais alto, essa aqui o juro é mais barato. A Kelly Almeida agora há pouco contou pra gente que o consignado, por exemplo, é uma opção para quem é aposentado, para quem é servidor aqui do Distrito Federal, que tem um juro bem mais baixo do que o de um banco comercial. Às vezes compensa você tirar esse empréstimo de juro mais baixo para poder quitar essas dívidas aí que você tem. Feito isso, como é que você escolhe quais dívidas que você vai pagar primeiro? Porque não adianta também tentar renegociar todas as dívidas, porque aí você não vai conseguir cumprir com todas as parcelas. Então você escolhe, por exemplo, além daquela que tem um juro mais baixo, aquela em que a pessoa para a qual você está devendo consegue negociar com você. Não, eu te dou um desconto, não, você pode quitar nesse valor. E aí assim você vai fazendo uma limpeza aí nas suas contas e nas suas despesas. Mas fato é, viu, Rafa, que isso aqui é um reflexo que a gente está encontrando da inflação. Quando o nosso dinheiro está menos valorizado. E essa desvalorização do nosso dinheiro dá a sensação que tudo está infinitamente muito mais caro e a gente sente mesmo esse patamar dos preços crescendo. É a nossa sensação quando a gente vai no mercado, quando a gente precisa comprar alguma coisa para as crianças, enfim, nas nossas despesas do dia a dia. Sabe, Rafa, que nesse levantamento, inclusive, as contas com os bancos
o comércio e, inclusive, os serviços de telecomunicação foram aquelas que estão com maior inadimplência, ou seja, aquelas que estão mais difíceis do brasileiro cumprir aí a conta. E tem também uma conta importante nesse índice de inadimplência aí, que é em relação a água e luz. São tarifas que estão muito caras, mas está aí, ó, um caminho onde dá pra gente ir enxugando um pouquinho, viu, Rafa? Economizar em casa, na gasolina, procurar opções. Tem coisa velha em casa também, camisa e tal, legal que dá pra vender. Anuncia a rede social, fala, ó, vamos fazer um dinheirinho, não sei, se vira. Mas tem que se organizar, Cris. Obrigado pelas informações, é sempre importante falar de economia, falar mesmo de organização financeira. Isso é notícia, isso é Balanço Geral.